Boa noite, amados. A paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Robert, evangelista da Igreja Fé para Todos, aqui em São Gonçalo. Estamos dando início a esta live que é feita todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu e o evangelista Maxwell, sempre trazendo uma palavra, orando pela sua vida, ministrando louvores. E hoje eu estou com esta incumbência de estar fazendo a live. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que Deus possa abrir o seu coração para a palavra de Deus que será ministrada daqui a pouco e que Deus possa abençoar a sua família em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por poder estar tendo a permissão de estar entrando no seu lar através desta live. Esta live que tem sido feita pelo nosso pastor, o pastor Samuel Brito, às quartas-feiras ele também tem feito a live da nossa igreja. Domingo à noite também o nosso pastor também tem feito as lives. E pela manhã o culto tem sido feito na igreja. E neste domingo nós estaremos realizando o culto na igreja. Eu quero convidar você que está me ouvindo, você que está me vendo por esta live, eu quero convidar você e toda a sua família para neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos lá com a igreja aberta, já temos permissão para abrir a igreja e o nosso pastor, o pastor Samuel Brito, vai estar neste domingo na Igreja Fé para Todos. A nossa igreja fica no bairro de Nova Cidade, município de São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Você chegou na Praça Nova Cidade, você vai ver do seu lado direito ali um sobrado azul, ali fica a nossa igreja. Você é o nosso convidado para participar dos nossos cultos. Amém? E nesse domingo nós vamos estar decidindo se à noite iremos realizar o culto também na nossa igreja. Vai depender se tivermos um número bom de membros, de pessoas na igreja. Bem provável que o pastor à noite ele abra a igreja para nós também estar fazendo, voltando com os cultos da nossa igreja. No domingo à noite nós fazíamos o culto da família. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Já estou vendo que tem algumas pessoas aqui da nossa igreja que já estão entrando aqui através dessa live. Deus possa abençoar todos vocês. Estou vendo aqui a Aline, a irmã Marli, que Deus possa abençoar a irmã Marli, a Vanessa, o Max, o Mateus, todos vocês que estão me acompanhando aí através dessa live, que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar o nome do Senhor Jesus, vamos bendizer o nome dele. Eu convido você a louvá-lo, a agradecer a Deus por esse dia, pelo fôlego de vida. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós estamos de pé e é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos esse Deus. Eu convido a você a adorar o nome do Senhor Jesus junto comigo nesta live. Amém? Então vamos adorar o nome do Senhor. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. As comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas
este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Oh Deus, se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Oh, glória a Deus. Yeshua,
Que Yeshua, que Jesus Cristo possa entrar no seu lar, te abençoar, mudar o ambiente da sua casa, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Adoro o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todas as vezes que nós cultuamos a esse Deus e adoramos a esse Deus, algo diferente acontece em nossas vidas. Algo diferente acontece na nossa casa. Algo diferente acontece na nossa família. Quer mudar o ambiente da tua casa? Quer mudar o ambiente da sua família? Começa a cantar louvores ao Senhor. Começa a declarar quem é Jesus na sua vida. Começa a dizer o nome de Jesus Cristo, Yeshua. E você vai ver como que o ambiente da sua casa vai mudar poderosamente. Porque neste nome há poder. Amém? Glória a Deus. Meus amados, você que precisa de uma oração, você que precisa de uma bênção, eu peço que você aí através desta live comece a colocar aí os pedidos de oração. A minha esposa está aqui ao meu lado, ela vai estar anotando esses pedidos. E no final desta live eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Deus possa te abençoar poderosamente. Eu estou vendo aqui a diaconisa Cora, o pastor Samuel Brito também está me acompanhando. A Marli eu já falei, né? A Vanessa, meus pais, a Sarinha. Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Conforme eu disse para os irmãos, nós estamos aqui fazendo essa live todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu e o evangelista Maxwell. A sexta-feira passada, o evangelista Maxwell esteve pregando, essa sexta-feira é comigo. Próxima sexta-feira deve ser provavelmente o evangelista Maxwell, e a gente vai estar revezando aí, mas todas as sextas-feiras nós vamos estar ministrando uma palavra ao seu coração. Amém? E mais uma vez, quero convidar você a estar na nossa igreja neste domingo. Você não pode perder. Neste domingo, a partir das 9 horas, pastor Samuel Brito, ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. E eu convido a todos a estarem lá na nossa igreja. A igreja vai estar aberta. Vamos estar cumprindo todos os procedimentos com relação a esta pandemia, com relação à nossa saúde. Tem álcool em gel, tem um medidor de temperatura. E
Então todos os cuidados serão feitos para que os irmãos possam estar bem acomodados e com segurança. Nós estaremos tendo uma medida de segurança, um espaçamento entre um irmão e o outro, entre uma cadeira e outra. Então, pode ficar despreocupado, porque toda segurança será feita para que possamos realizar um culto de adoração ao nosso Deus, mas com segurança. Janelas vão estar abertas e usando máscara, principalmente. Todos têm que estar de máscara. Se estiverem sem máscara, nós não vamos poder permitir a sua entrada na nossa igreja. Então, para participar do culto, máscara, e o restante deixa conosco, que vai estar tudo sob o controle, e Deus vai estar guardando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, neste domingo você não pode perder, às 9 horas da manhã. Eu vou estar na igreja, eu vou estar de folga, glória a Deus, porque eu trabalho de plantão, então muitas das vezes eu não posso estar na igreja. Eu sou plantonista, trabalho na Light e às vezes eu estou fazendo um plantão, mas neste domingo eu estou de folga e eu vou estar lá na igreja para adorar o meu Deus junto com toda a igreja e meu amado pastor. Amém? Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vou pedir aos irmãos que peguem a sua Bíblia e abra comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu vou estar fazendo uma leitura e depois eu vou estar ministrando a palavra ao seu coração. Primeiro vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos porque estamos através dessa live ministrando a sua palavra, adorando a ti e bendizendo o teu santo nome. Agora que o Senhor possa me usar como instrumento seu para a ministração da sua palavra em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e a Seca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saiais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Meus amados irmãos, a palavra que eu tenho nesta noite para a sua vida é a respeito desta batalha que aconteceu entre Davi e Golias. Todos conhecem essa história. Essa história já foi tema de filme, de
teatro, de novelas. Uma história belíssima, uma história extraordinária, que conta o relato de um rapaz, de um jovem, de um menino, que foi exterminador de gigantes. Você conhece essa história? Capítulo 17 nos mostra Golias, um gigante filisteu que se colocou entre as tropas de Israel e as tropas dos filisteus no vale de Elá e afrontou o exército de Israel. E afrontou o Deus de Israel. E disse para Saul, que era rei de Israel: para que nós vamos entrar na peleja? Para que uma guerra? Para que uma batalha entre os soldados? Mande-me um homem apenas. E nós vamos lutar, nós vamos duelar. E aquele que vencer a batalha, aquele que vencer a guerra, se nós vencermos a guerra, vocês serão os nossos servos. Se, porém, nós vencermos a guerra, vocês serão os nossos servos. E Davi, então, insultou o exército de Israel, amedrontou o exército de Israel. Vocês conhecem, sabem muito bem que Israel, ele não tinha uma monarquia. Israel tinha juízes que julgavam a nação de Israel. Porém, no período do profeta Samuel, o povo pediu um rei. E o povo escolheu Saul como o rei de Israel. A Bíblia nos conta que Saul fora o primeiro rei de Israel. Porém, Saul, ele desobedeceu a Deus, cometeu alguns erros. E por causa desses erros, Deus escolheu um novo rei para Israel. E no capítulo 16, Deus, ele tem um diálogo com o profeta Samuel. Ele diz assim para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. E Deus disse para Samuel para ele ir até Belém, na casa de Jessé, o belemita, que lá na casa de Jessé, Deus havia provido um novo rei. Isso está lá no capítulo 16, um capítulo antes do capítulo 17. E Samuel então partiu para Belém de Judá para ungir esse novo rei. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, Jessé então apresentou os seus filhos. Jessé, ele tinha cerca de 8 filhos. E dentre esses 8, Davi, que era o menor da casa. Porém, Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, nesta época, vivia no pasto. Davi vivia no deserto. Davi vivia ali no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. E quando Samuel foi até a casa de Jessé, Davi não foi informado. Por que Davi não foi informado? Porque Davi era rejeitado. Davi, ele era desprezado pelos seus irmãos. Davi, amados, ele vivia uma vida solitária. Preste atenção nisso. Ele vivia uma vida solitária no deserto. Ali no deserto, ele apenas cuidava das ovelhas do seu pai. E naquele dia, então, Samuel chega na casa de Jessé, e antes de eles sentarem à mesa, Jessé, ele começa a apresentar os seus filhos para ver se um desses filhos seria o novo rei de Israel. E veio então Eliabe, que era um jovem bonito, alto. E quando Samuel olhou para Eliabe, Samuel disse: com certeza esse será o novo rei de Israel. Porém, Samuel errou mais uma vez, já havia errado com Saul, porque Saul, ele era um homem altíssimo, grande. E quando Eliabe chegou, por ele ser também alto e bonito, charmoso, Samuel olhou e viu: esse com certeza é o novo rei de Israel que Deus escolheu. Porém, Deus falou a Samuel: Samuel, eu não vejo dessa maneira. Vocês veem o exterior, eu, porém, vejo o interior.
Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. E depois de Eliabe veio Abinadab, Deus também rejeitou Abinadab. Depois de Abinadab veio Samar, e aí o próprio Samuel rejeitou Samar. E veio os outros filhos, cerca de 7 filhos, e depois parou. E Samuel perguntou a Jessé: acabaram os seus mancebos? Não tem mais filhos? E Jessé então disse para Samuel: tem mais um, que está lá no deserto, no pasto, cuidando das minhas ovelhas. E Samuel disse: então manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos na mesa. Quando Davi se apresentou diante de Samuel, a Bíblia diz que Deus bradou lá do céu, no ouvido de Samuel, e disse: este é o novo rei de Israel. E Samuel então ungiu Davi com óleo, e Davi foi ungido o novo rei de Israel. A Bíblia nos conta que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas Davi continuava a ser um rapaz, um menino, pastoreando as ovelhas do seu pai. Um certo dia, Saul estava no seu palácio, estava sendo atormentado por um espírito maligno. E então foram procurar alguém que pudesse tocar harpa para poder afastar aquele espírito maligno. E chamaram Davi. E quando Davi se apresentou diante de Saul, quando Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar, o espírito maligno se afastava de Saul. Com isso, Saul fez de Davi o seu escudeiro. E então, no capítulo de número 17, nós temos esse gigante, chamado Golias, com cerca de mais de 3 metros de altura. Carregava uma armadura de bronze que pesava cerca de 96 quilos, capacete de bronze, caneleiras, lança. E ele chega ali no vale de Elá e começa então a afrontar o exército de Israel. Davi continuava pastoreando as ovelhas de seu pai. Golias ficou afrontando o exército de Israel durante 40 dias. 40 dias ele insultava. 40 dias ele amedrontava. E todos ali não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Saul chegou a oferecer riquezas, a mão da sua filha em casamento. Chegou a dizer que seria negados impostos, não iria ser mais cobrados impostos. Mas mesmo assim, ninguém se apresentou para enfrentar o gigante. Até que um dia, um desses dias, Jessé, o seu pai, disse para Davi: Davi, vai até o campo de batalha, nas trincheiras, e vai levar um lanche para os seus irmãos. Davi, então, preparou a marmita dos seus irmãos e, como um marmiteiro, foi até o campo de batalha. Quando Davi chega no campo de batalha, ele vê aquele cenário de batalha, ele então ouve aquele gigante insultando o povo de Deus, amedrontando o povo de Deus. Então Davi se apresenta diante de Saul para enfrentar aquele gigante. E Saul disse para Davi: não, meu filho, você é apenas um menino, um rapaz, um jovem, você não está acostumado à guerra. Golias já está acostumado à guerra desde a sua mocidade, já é um homem preparado, você não passa de um menino. E Davi disse para Saul: meu rei, uma certa feita eu estava no deserto cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão e atacou uma das ovelhas do meu pai. Eu arranquei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Depois veio um urso e tomou uma das ovelhas do meu pai. Eu arranquei a ovelha da mão do urso e matei o urso. Da mesma maneira como eu matei o leão e matei o urso, esse filisteu também tombará. Esse filisteu também cairá. E eu vencerei. E vou mostrar para todos aqui que existe Deus em Israel. Quando Davi disse isso, convenceu o coração do rei Saul. O coração do rei Saul estremeceu com as palavras daquele jovem.
Então o rei Saul colocou a sua armadura, colocou a sua espada. Mas Davi não conseguiu dar um passo sequer com aquela armadura. Aquela armadura foi feita para Saul. Aquela espada foi feita para Saul. Davi nunca havia pego numa espada. Davi então tira aquela armadura de Saul, pega o seu cajado, a sua funda, o seu alforje, que era uma bolsa, vai no ribeiro e escolhe 5 pedras lisas e coloca na sua bolsa. E então Davi se apresenta no campo de batalha. Quando Golias vê Davi naquele campo de batalha, Golias diz: por acaso eu sou algum cachorro para você vir comigo com paus? Quem você pensa que é, menino? Eu vou acabar com você, vou te matar. E o seu corpo eu vou dar para as aves dos céus. O seu cadáver as aves vão comer. E Davi disse: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo. Você vem me afrontando. Mas eu vou em nome do Deus de Israel. Davi então pegou a sua funda, escolheu uma das pedras e lançou a pedra, que cravou na testa do gigante. E a Bíblia diz que aquele gigante caiu, tombou, e todos os filisteus fugiram do arraial no vale de Elá. Mas, evangelista Robert, por que você está contando essa história magnífica, extraordinária que está na Bíblia Sagrada? Meus amados, quantos gigantes nós enfrentamos na vida? Quantos gigantes você tem enfrentado? Talvez você tenha enfrentado vários gigantes como Golias, que tem te afrontado, que tem te amedrontado, que tem colocado você contra a parede, que tem feito ameaças para a sua vida. Talvez esse gigante seja o desemprego. Talvez esse gigante seja a depressão. Talvez esse gigante seja a angústia. Talvez esse gigante seja a perda de um ente querido. Hoje, eu perdi um ente querido. Meu tio veio a falecer. Uma perda. Talvez esse gigante seja essa pandemia que tem te ameaçado, que tem te amedrontado, que tem colocado medo no seu coração. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado. Eu sei que durante a nossa vida nós enfrentamos gigantes. E muitas das vezes não são nem gigantes, são Godzillas. Mas o que eu aprendo com Davi? O que eu aprendo com essa mensagem? Quais as lições que eu tiro para a minha vida, para que eu possa vencer esses gigantes? O que Davi fez? Como Davi enfrentou esse gigante? Quais as armas que Davi usou e quais as armas que eu e você nós temos que usar também para enfrentar os gigantes que se levantam contra a nossa vida? Quantos gigantes, quantas ameaças, quantas lutas, quantas dificuldades, essa pandemia que tem atingido a todos, que tem atingido as famílias, que tem atingido a igreja, que tem atingido a pastores, a líderes, a empresas, que tem atingido a todos, é um gigante que precisa ser vencido e vai ser vencido pelo nome santo de Jesus Cristo. Mas como? O que eu tenho que fazer para vencer esses gigantes? O que eu posso aprender com Davi? Primeira coisa, amado. Davi, ele era um homem cheio de Deus. Entenda bem. Davi era um homem cheio de Deus. Quando ele foi ungido por Samuel, como eu disse, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então a primeira coisa que você tem que fazer para vencer os gigantes da vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio de Deus. Quando Golias começou a ameaçar o povo de Israel, ninguém se apresentou. Ninguém se colocou
para enfrentar aquele gigante. Davi se colocou para enfrentar aquele gigante porque ele não estava sozinho. Porque ele sabia do Deus que ele servia. Outra coisa que eu e você nós temos que ter coragem. O que Davi teve foi coragem de enfrentar as lutas da vida. Meus amados, presta atenção no que eu acabei de narrar para você. Olha como era a vida. Você pensa que a vida de Davi foi fácil? Não! Desde novo ele fora rejeitado. Desde novo ele fora desprezado. E aonde que foi a vida de Davi? A vida de Davi foi no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, naquele local, entenda bem, amados, que é uma das outras coisas que nós temos que ter, é dedicação. Davi, ele no deserto, ele produziu habilidades. Ele desenvolveu habilidades. Naquele deserto, enquanto ele estava ali, ele poderia muito bem ficar reclamando, murmurando, criticando. Por que que meu pai favorece a um, favorece a outro? Por que que meu pai só favorece aos meus irmãos e a mim nada? Ele poderia muito bem ficar reclamando da vida, mas ele não fez isso. No deserto, naquele período que ele estava ali solitário, Davi desenvolveu habilidades. E é isso que eu e você nós temos que fazer. Essas habilidades que Davi desenvolveu, produziu nele coragem. Por que que Davi tinha coragem? Porque no período que ele estava sozinho, estava solitário, ele tinha Deus. Ele já havia passado por duas experiências, uma com o leão e outra com o urso. E da mesma maneira como ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, ele também iria enfrentar esse gigante. Duas coisas que nós precisamos ter: coragem e dedicação naquilo que nós fazemos. Principalmente nas coisas espirituais. Principalmente com relação a buscar a Deus. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É ter dedicação na busca de Deus. É ter dedicação na oração. É ter dedicação na palavra. Porque quando nós nos dedicamos a isto, Deus produz em nós habilidades. Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi, quando ele se colocou diante daquele gigante, ele mostrou para aquele gigante o Deus que ele servia. E é isso que eu e você nós temos que fazer. Nós temos que mostrar para esse gigante o Deus que nós servimos, que é muito maior do que esta pandemia, que é muito maior do que esta enfermidade, que é muito maior do que este desemprego, que é muito maior do que este problema que você está passando. Talvez esse gigante que você esteja enfrentando seja no seu ministério, meu pastor, líder. Talvez seja na sua igreja. E você tem que mostrar para esse gigante o Deus que você serve. Quantas perdas, amados? Quantas perdas por causa dessa pandemia, desse vírus. Mas nós temos que prosseguir. Nós temos que avançar. Você quer ver uma coisa que eu anotei aqui com relação à coragem? Coragem é o seguinte: coragem não é ausência de medo. É a disposição de seguir em frente apesar do medo. É claro que existe o medo. É claro que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, muito complicada. Mas a Bíblia diz o quê? Que eu tenho que jogar fora todo medo, lança fora todo medo. Nós ficamos receosos, ficamos temerosos. Eu mesmo tenho que ir para o Rio trabalhar. Às vezes eu pego um ônibus, às vezes eu vou com o carro da empresa. Mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que dar continuidade à minha vida. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar prostrado. Então coragem é isso.
Não é ausência de medo, mas é a disposição de seguir em frente, apesar do medo. O que a Bíblia diz? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar, eu tenho que continuar. E foi o que Davi fez. Davi, com coragem, ele se colocou à disposição. Davi, com coragem, enfrentou aquele gigante. Enquanto todos estavam fugindo, todos estavam com medo, Davi se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante. E com a dedicação que ele tinha, com a habilidade que ele produziu, que ele desenvolveu durante o deserto, ele venceu aquele gigante. O interessante é que nesse texto, toda vez que, entenda bem, amado, toda vez que a gente se coloca à disposição para fazer alguma coisa, para lutar contra o inimigo, pode ter certeza, sempre vão ter impedimentos. Sempre vão ter pessoas pessimistas querendo dizer que não é possível, que não é capaz, que não tem jeito. Satanás vai sempre querer se levantar para colocar uma pedra no seu caminho. Mas nós temos que fazer como Davi. Você quer ver uma coisa nesse texto? Davi, quando ele chegou ali próximo do campo de batalha, olha o que Eliabe disse para ele, um dos seus irmãos. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Aqui Eliabe foi iracundo, ignorante, mas Davi não deu bola. Davi disse: eu estou apenas fazendo uma pergunta. Então entenda bem, amado, sempre vão ter pessoas pessimistas querendo te atrapalhar. Quando Davi se apresentou a Saul, o que Saul disse? Você não passa de um menino, como que você vai enfrentar esse gigante? E o que Saul fez? Colocou a sua armadura. Só que Davi não conseguiu dar um passo sequer com a armadura de Saul. E o que Davi fez? Davi usou as suas próprias armas. Davi usou as suas próprias ferramentas. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Nós temos que ser autênticos. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus vai te usar com a ferramenta que você tem. Você não vai precisar pegar emprestado com ninguém, porque Deus vai te usar, Deus vai vencer esse gigante com a habilidade que você tem e com a ferramenta que você tem. Quais foram os equipamentos que Davi usou para enfrentar aquele gigante? Vara, que é o cajado, o alforje, as 5 pedras lisas e a funda. Quer ver uma outra coisa que eu aprendo, amado? Eu aprendo tanto com essa mensagem. Meu Deus, eu precisava de umas 2 horas aqui só para dizer as lições, o que Deus mostrou para mim através dessa palavra. Por que Davi pegou 5 pedras? Ele poderia ter pego 1 ou 2, porque Davi era prudente. A Bíblia diz assim, ó, sede simples como uma pomba e prudentes como a serpente. Por que Davi pegou 5 pedras lisas e as melhores? Ele poderia ter pego um pedregulho, qualquer pedra que viesse na frente, mas não, ele pegou 5 pedras lisas. Davi era cuidadoso, era prudente, porque se ele não acertasse na primeira, ele tinha a segunda. Se ele não acertasse na segunda, ele tinha a terceira. Se ele não acertasse a terceira, ele tinha a quarta. Se ele não acertasse na quarta, ele tinha a quinta. Então, meu amado, seja prudente, seja dedicado, seja autêntico, seja você, que Deus vai te usar poderosamente para te dar a sua vitória. Foi isso que Davi fez. Com aquelas 5 pedras. Apenas uma pedra foi o suficiente para Davi derrubar aquele gigante. Então, meu amado, tenha coragem, seja autêntico, seja dedicado. Quer ver outra coisa que eu aprendo com Davi nessa palavra? Seja consagrado, consagre a sua vida, ore mais, leia mais a palavra, esteja sintonizado com o Espírito Santo, esteja sempre em comunhão com o Espírito Santo. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, nada pode nos abalar, meus amados. A luta vem, a dificuldade vem, as notícias ruins vêm, mas nós permanecemos de pé.
A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Nós temos o Senhor dos Exércitos que está ao nosso lado. Agora, uma outra coisa que eu aprendo com esta palavra poderosa. Qual foi o motivo que levou Davi a enfrentar aquele gigante? Você já pensou nisso? Qual foi o motivo? Por que Davi se colocou para enfrentar aquele gigante no vale de Elá? Por que Davi se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante? Qual foi o motivo? O que motivou o seu coração? Eu vou te dizer agora. Talvez você pode ficar pensando, o que motivou o coração de Davi foi as riquezas. O que motivou o coração de Davi foi ficar isento de pagar impostos, casar com a filha do rei. Sim, isso é um prêmio. Como eu e você, nós iremos receber um prêmio naquele grande dia, quando Jesus Cristo nos der o galardão. Mas não foi só isso. O que motivou Davi a enfrentar aquele gigante foi mostrar para todos que estavam ali o Deus que ele servia. Você pode dar um glória a Deus aí, amado? Você pode dar um aleluia? Meu Deus, isso mexe comigo. Isso mexe com o meu coração. Davi estava com a intenção de mostrar para todos ali quem era o verdadeiro Deus de Israel. Davi queria mostrar para Golias, Davi queria mostrar para os filisteus, Davi queria mostrar para Saul, Davi queria mostrar para os soldados que só existe um Deus, que só existe um caminho, que só existe uma verdade, que só existe uma vida, e esse caminho, essa verdade, essa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, recantarabachuriande cantaramanaias. Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o que motivou Davi no seu coração a enfrentar aquele gigante foi mostrar para todos ali quem era o verdadeiro Deus de Israel. Sabe por quê, amados? Os filisteus eram povos do mar, viviam ali à beira do mar Mediterrâneo. E eles eram pagãos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Os três principais deuses dos filisteus eram Astarote, Baal Peor e Dagon, que era a principal divindade daquele povo. Dagon era uma divindade, um deus que era metade homem, metade peixe. Vocês se lembram daquela passagem do capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança e foi colocada a Arca da Aliança de frente de Dagon? O que a Bíblia nos conta? Que a estátua de Dagon se prostrou diante da Arca de Deus. A Arca do Senhor simboliza a presença de Deus. E depois eles colocaram a estátua no lugar, passou-se um dia, 2 dias, o que aconteceu? A estátua estava lá de bruços, com os seus braços cortados e a sua cabeça cortada. Por quê, amado? Porque ninguém é maior do que o nosso Deus. Não existe Deus nessa terra que seja maior e tão verdadeiro quanto o nosso Deus. O nosso Deus é único, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Senhor da batalha, o Senhor da guerra, o Senhor da vitória. E Davi sabia disso, por isso que Davi enfrentou o gigante, por isso que Davi foi vitorioso, porque ele sabia o Deus que ele servia. Meu amado, nós temos que fazer como Davi. Nós temos que mostrar para os nossos gigantes, os gigantes que se levantam contra nossas vidas, o Deus que nós servimos. E você pode ter certeza que todos esses gigantes vão cair. Todos esses gigantes vão cair. Se você colocar isso em prática, se você tiver coragem, se você for autêntico, se você for dedicado, consagrado, se a sua motivação na sua vida, no seu ministério, seja onde for a glorificação desse Deus, amados, a vitória é sua. Pastor, a vitória é sua. Líder, a vitória é sua. Evangelista, a vitória é sua. Diáconos, a vitória é sua. O nosso intuito aqui é mostrar a glória dele,
A glória tem que ser para Ele, o louvor tem que ser para Ele. Eu posso pregar muito bem, mas a glória tem que ser toda de Deus. Eu posso cantar muito bem, tocar muito bem, mas tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Que eu diminua e que Ele cresça. Quando nós fazemos isso, Deus dá vitória, Deus dá a bênção. Todos os gigantes vão cair e você vai mostrar para todos que estão ao seu lado quem é o verdadeiro Deus a ser adorado. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Em nome de Jesus, Deus possa te abençoar poderosamente, né? Porque esse Deus, Ele é santo. Glória a Deus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, agora é o momento de nós orarmos pela sua vida. Já estamos chegando ao final desta live. Eu quero estar orando aqui. Deixa eu pegar aqui os pedidos com a minha esposa. Vou estar orando aqui
pelo meu pai, né, Jorge Henrique e família, que estão enlutados. Hoje foi o falecimento do meu tio Ailton, que era irmão do meu pai. Oi? Nada. Que... Vai! Ele me interrompeu aqui. E nós vamos estar orando pela sua vida, pelo meu pai, Jorge Henrique e família. Vou estar orando aqui também por Neinho e família. Vou estar orando aqui pela a gestação da Sara, a Luciene, né? A Sara que está grávida, a Luciene, a Gleice, a Kelly, a Viviane, que estão grávidas da nossa igreja, que Deus possa estar curando em nome de... Curando não, né? Está abençoando. Né? Abençoando. Você me interrompeu aqui, agora eu me perdi. Então vou estar orando aqui pela gestação da Sara, Luciene, Gleice, Kelly, Viviane. Vou estar orando aqui pelo nosso pastor Samuel Brito e família, evangelista Maxwell e família, todos os diáconos e diaconisas e familiares, todos os líderes de departamento e familiares, Carlinha e seu filho Júnior, Fatinha e Paulo Vitor, Denison e família. Orar também, gratidão a Deus pela vida do Luciano, meu filho, que está completando mais um ano de vida, mais uma primavera, está fazendo 12 anos. Está orando pela pastora Jaziz, pelo diácono Douto, que ainda estão hospitalizados, mas a pastora Jaziz tem uma notícia boa. Pastora Jaziz já saiu da intubação, já está até profetizando para as pessoas que estão lá naquele hospital, como é que Deus é maravilhoso. Uma mulher de 73, 74 anos, uma mulher de Deus que faz um trabalho tremendo e Deus deu a vitória, tem dado vitória à nossa pastora Jaziz, que é uma bênção, essa igreja, nosso pastor Davi, todos os amados da Igreja Batista em Trindade, a irmã Vilminha, a irmã Valdinéia e família, Tatiele, Israel e família, Monique Rayane, me lembro também do Hugo, né? Hugo e a Rayane, Tiago e Laurinha, me lembro da Juliana, me lembro do irmão Robertinho e família, me lembro da irmã Vilminha, da irmã Olivina, quem é aquela irmã que vai aos domingos? Eu esqueci o nome dela. Gil, né? Gil. Irmã Gil, que Deus possa te abençoar, irmã Gil. Netinho dela, irmã Damiana. Deixa eu ver quem mais. Quem eu estou esquecendo aí? Fala aí. A irmã Celinha. Irmã Celinha. O Antônio. Irmão Antônio. Lê aí, tem mais aqui? meu amor. Vamos lá então. Carol e Lourenço. Raquel, que está com Covid-19. Quem é a Raquel? Josimaia e seu esposo Raimundo. Olga e família. Todos os médicos, enfermeiros e auxiliares que estão na frente de batalha no Covid-19. José Américo, lá de São Fidélis. E que é? Rosane. Meu Deus, quanta gente. Diácono Birajara e família. Por seu sogro, na sua sogra, né? Creuza, seu sogro. Quem é isso aqui? Deixa aqui. Pelo seu sogro. Pelo seu sogro, Cauã e Caio. Aniversário de casamento, Diácono Birajara e Mônica, estão fazendo hoje aniversário de casamento. Deus possa abençoar esse casal poderoso. Jorge e Sueli, né? Que é uma bênção também esse casal. Fabiana, Viviane, Cauã, Nécia, Walter, Frederico, Raimundo, João Carlos, Neide, Luzia, Felipe, Camille, Romão, Jane, Verinha, Alvarenga e toda a família, Calorine, Guilherme, David, Aline Silveira e família, Nádia e família, Rubem, o que? Câncer no fígado. Deus possa curar nosso irmão Rubem, Lúcia, Joana, Luciana, Lucas, Clemente, Jorge, Leandro, Laura, para conversão, e Mauro e família. Então vamos estar orando por essas vidas. Fala aí, por que você me interrompeu? Porque eu falei errado? Lembrei também que
Fala também Amanda e família, que entrou agora aqui. Amanda e família, não, aqui é Amandinha, o que é? Ministro de Louvor? Amanda e família, não. Amanda e família. Amanda e família também pedindo oração. Fatinha também, que não estava bem essa semana. Fatinha, que não estava bem essa semana. Só? Amém. Tem a minha professora aqui, de vez em quando ela me corrige aqui quando eu falei errado. Mas tá. Vamos lá, meus amados, vamos estar orando por essas vidas, abençoando poderosamente que o nosso Deus, Ele é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que restaura, e esses gigantes vão cair no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Amado Deus e eterno Pai, eu quero orar por cada vida, cada nome que foi citado aqui, ó Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar essas famílias. Que o Senhor Deus possa visitar cada causa, Pai. Cada problema, cada situação. Esse homem aqui que está com câncer no fígado. Oh Deus, Tu és o Deus que cura câncer. Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que sara. Tu és o Jeová Rafa, o Jeová Jiré. E nesta hora nós oramos por cada vida, cada nome, cada situação, ó Pai, que foi colocado aqui, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha intervir nessas vidas. Nós cremos que Tu és um Deus, ó Pai, que derruba gigantes. E através da fé, ó Pai, a fé que move montanhas, a fé que moveu Davi a enfrentar aquele gigante, através da fé em Jesus Cristo, nós profetizamos a cura e o milagre sobre cada vida, em nome de Jesus. Tu és um Deus, ó Pai, que faz grandes coisas para o Teu povo. E nós sabemos que todo aquele que pertence a Ti, todo aquele que anda na Sua presença, ele vence. Ele tem a vitória, ele tem a bênção. E o Senhor Deus possa abençoar poderosamente. Que cada gigante que tem se levantado contra os Teus filhos, cada gigante que tem se levantado contra ministérios, cada gigante que tem se levantado contra os pastores, contra as igrejas, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir, ó Pai. Que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a opressão maligna contra essas vidas, em nome de Jesus. Tantos gigantes, ó Pai, se levantam contra nós. Muitas das vezes, os gigantes da depressão, da angústia, da tentação, ó Pai. Gigantes, ó Pai, que nos ameaçam. Gigantes, ó Pai, que nos afrontam. Mas nós sabemos que quando nós estamos contigo, nós somos mais do que vencedores. Porque a Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então que o Senhor Deus possa visitar essas vidas e abençoá-las em nome de Jesus. Toma a nossa igreja, a Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, os cultos da nossa igreja, o pastor Samuel Brito, a diaconisa Cora. Enche, ó Pai, os Teus filhos com o poder do Teu Espírito Santo, que somente, ó Pai, com este poder, com esta graça, com esta unção, podemos vencer os gigantes que se colocam diante de nós. Deus, abençoa essas famílias, que essas vidas possam ser atraídas pelo Teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor possa levantar jovens, que o Senhor venha levantar rapazes que venham ter a coragem que Davi teve de pregar a Tua palavra e enfrentar esses gigantes. Deus, que o Senhor possa levantar jovens ousados, ó Pai, que tenham coragem de pregar a Tua palavra. Ó Pai, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha agitar, ó Pai, essa geração. Levanta, Pai, essa geração, que essa nova geração possa se levantar com o desejo ardente no seu coração de mostrar a esse mundo que só existe um Deus, um único Deus a ser adorado e glorificado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final desta live e mais uma vez eu quero convidar você, neste domingo próximo, às 9 horas da manhã, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, às 9 horas da manhã. Eu vou estar lá, o pastor Samuel Brito vai estar lá trazendo uma palavra poderosa, louvorzão, e que toda a igreja está convidada, você e os seus familiares. Convide pessoas, amados.
Nós precisamos convidar outras pessoas a participarem do nosso culto. Amém? Convide seus familiares, seus irmãos, porque é no altar que Deus gera a bênção, que é a salvação. Amém? No nome de Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém, que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final desta live. Amém? Até a próxima. Deus abençoe, amado. Agora tem que ver como é que eu desligo isso aqui mais uma vez.